Você quer saber como foi minha rotina de estudos para ser aprovado 4 vezes em medicina numa federal? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo que eu fazia no meu dia quando eu estava me preparando para fazer o Enem e conseguir passar em medicina. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje eu vou falar para vocês que têm dúvidas de como estudar, como montar uma rotina de estudos, tudo que eu fazia no meu dia, no ano que eu estava me preparando para passar no Enem, que eu passei, direto do ensino médio para a faculdade de medicina. Foi bem no ano de 2020 que eu estava fazendo meu terceiro ano, quando estourou o Covid, e eu tomei a decisão de abdicar um pouco das aulas da escola, porque eu tive essa opção, já que não estava tendo aulas presenciais para eu ir, e a minha principal fonte de estudos passou a ser o cursinho online que eu havia assinado. E esse cursinho que eu assinei foi o ProEnem, que na época eles só tinham mesmo o ProEnem e o ProMilitares, voltado para os vestibulares militares. E hoje em dia, além desses dois, eles também possuem a turma do ProMedicina, que é específica para quem quer passar nesse curso. Ao longo do vídeo eu vou falar mais sobre eles aqui e sobre essa turma para você que sonha em ser aprovado em medicina. Mas então voltando, eu só tive um mês de aulas presenciais na escola e depois elas começaram a ser online. E aí eu tomei essa decisão logo no começo de priorizar o cursinho, porque eu senti que na escola os professores eles tinham que dar aula para todos os alunos, tanto os que realmente tinham objetivo e queriam passar num curso concorrido, quanto aqueles que estavam lá só para terminar o ensino médio e depois você sabia que não ia seguir carreira acadêmica. Então a aula na escola acabava que era nivelada por baixo. E já no cursinho não, porque todos ali tinham um objetivo, buscavam uma aprovação. Então os professores podem dar as aulas focados nas provas que todo mundo quer fazer. Eles não precisam só de dar a matéria para cumprir o cronograma que a escola pede e pronto. Além disso, professores de cursinho passam pra gente dicas, macetes e toques das provas que a maioria dos professores de escola não passam. E no ano da pandemia, ainda teve um agravante porque todas as escolas estavam tentando se adaptar a esse modelo do ensino remoto. E para todos os cursinhos online que a gente tem, não mudou muita coisa, porque esse já era o método de trabalho deles. Então eu senti que eles estavam mais preparados do que a minha escola nesse momento para dar um suporte melhor para os alunos nesse quesito do ensino online. E isso não é uma propaganda anti-escola. Se você está no terceiro ano agora e quer passar direto, eu não estou falando para você largar a sua escola, parar de prestar atenção nas suas aulas, até porque isso que aconteceu comigo foi uma excepcionalidade esse ano, de eu poder fazer isso, abrir mão um pouco das aulas da escola. Mas eu quis passar aqui no vídeo a minha visão e o raciocínio que eu tive na época e os motivos para pensar da forma que eu pensei. Mas para você que já saiu da escola ou não conseguiu passar direto no ensino médio ou está voltando a estudar depois de muito tempo, às vezes já fez um outro curso, quer estudar de novo, eu recomendo muito mesmo que vocês assinem um cursinho que cubram todas as matérias que vai cair na sua prova, porque isso vai te ajudar muito. Bom, então como eu falei, a minha principal fonte de estudos se tornou o ProEnem, cursinho que eu havia assinado, mas a forma que eu estudava, a minha rotina, foi mudando ao longo do tempo. E só lá pro meio do ano, assim, junho, julho, eu consegui achar a forma mais eficiente e produtiva que funcionava para mim, que eu conseguia aprender mais coisas em menos tempo. E aí, depois que eu achei essa fórmula, eu continuei usando ela até o dia da prova. Então eu acordava assim, mais ou menos umas 8h30, 9 horas, 9h30, entre esse horário aí, e é mais um lado bom, de não ter tido aulas presenciais, porque geralmente eu vou dormir mais tarde mesmo, isso durante toda a minha vida, mas nesse ano eu realmente dormia mais tarde e estudando mais tarde, não é fazendo outra coisa não. Então, eu gostava de estudar um pouco até mais tarde e também acordar tarde. Então, se eu tivesse que estar na aula às 7 horas, acordar mais cedo ainda, isso já não teria sido possível. Então, foi outro aspecto bom aí desse ano de ensino remoto. E aí, depois que eu tomava o café, eu começava a estudar. Pela manhã, eu revisava as matérias que eu tinha visto lá no começo do ano, fazendo listas de questões dessas matérias, e se eu não acertasse muito, tivesse dificuldade em resolver, eu parava e ia rever as aulas daquele assunto, porque isso significava que ele não estava bem fixado na minha cabeça. E poderia ser um problema se no dia da minha prova ele aparecesse lá e tivesse muito tempo que eu não via ele. Então eu ficava naquela matéria, assistindo aula e resolvendo questões, até eu achar que o meu desempenho estava satisfatório. Para quem gosta de saber, assim, mais para ter uma noção, eu estudava cerca de 8 a 12 horas por dia. Isso variava, de dia para dia, e também em dias de semana eu estudava mais que nos finais de semana, mas era nessa média aí, nunca saía não. Também isso é muito pessoal, não adianta ter um número mágico que estudando essas horas por dia você vai passar em medicina. Isso varia de pessoa para pessoa, o quanto você consegue estudar, quanto você precisa estudar. Às vezes você já tem uma facilidade natural, não vai precisar de estudar tanto como uma pessoa que assim não tem tanta facilidade, mas pela dedicação, pelo esforço, estudando mais horas, vai conseguir chegar no mesmo resultado que você. Então é uma coisa assim muito subjetiva, pessoal,
mas era essa a média que eu tinha durante a minha semana, de 8 a 12 horas por dia estudando. Então era isso que eu fazia na parte da manhã, e depois que eu almoçava, pela parte da tarde, eu começava a estudar as matérias mesmo do cronograma, né? Aquelas que eu tinha que estar vendo mesmo de acordo com o calendário. Então, à tarde, eu via as videoaulas do ProEnem, dessas matérias, né, de cada matéria, e aí, após assistir às aulas, eu fazia uma lista de exercícios de 20 questões que eles próprios disponibilizam para ver se a matéria realmente está fixada, se eu conseguir entender o conteúdo. Aí, ao final de cada unidade, por exemplo, o final da unidade de História Antiga, que engloba Grécia e Roma, essas duas aulas, na disciplina de História, eu também fazia uma lista geral, né, de exercícios sobre esse assunto, na apostila que a minha escola, né, eu tive que comprar por causa da minha escola. E aí, tendo feito todos esses exercícios, se eu achava que o assunto ainda não estava bem sedimentado, era um assunto mais difícil, eu ia na internet e procurava mais e mais questões para resolver, até que eu realmente achasse que eu estava entendendo, que eu estava acertando a grande maioria das questões sobre essa matéria. Então eu tinha que ficar realmente convencido que eu tinha entendido tudo, que não seria um problema se caísse na minha prova, porque eu estaria seguro para resolver questões sobre esse assunto. Então é importante isso. Melhor do que assistir várias aulas no dia, são as aulas que você assistir, você realmente entender e ter internalizado esse conteúdo, para se aparecer no dia da sua prova, não ser assim, algo que você viu, você sabe que você estudou, mas não lembra, não sabe como fazer a questão. Não, se você viu aquele assunto, você tem que ter certeza que você está sabendo ele, para qualquer questão que aparecer você conseguir matar. Então, continuando, aos finais de semana eu usava para limpar assim tudo que estava atrasado, alguma coisa que eu tinha que botar em dia, e eu sempre fazia uma redação. Eu acho assim extremamente necessário você fazer. Se você tem tempo, disposição, você pode fazer 2 redações por semana, mas fazendo uma bem feita, que foi o que eu fiz, e sem faltar, né, em uma semana, eu acho que já está de bom tamanho. Eu também assisti a aula teórica de redação para você aprender como escrever, aprender o que o Enem quer que tenha no seu texto. Eu sempre escolhi assim temas diferentes, né, entre uma semana e outra para fazer meu texto, temas que nunca caíram antes no Enem e também temas que já caíram, mas que assim são temas prováveis de terem aparecido na prova. Se eles aparecessem no dia da prova, eu não ia ficar tão surpreso. E assim, se eu fiquei 2 ou 3 semanas no ano todo sem ter feito uma redação, foi muito. Realmente eu não faltei, porque eu achava extremamente necessário esse treino, e eu sei que ia dar resultados, porque eu nunca me considerei um bom escritor. Então eu sabia que era algo que eu tinha que levar a sério se eu quisesse o resultado. Então, mesmo não gostando de escrever, eu não faltei, toda semana eu fazia o meu texto, e esse resultado, né, no final das contas veio, porque no ano de 2019, sem ter estudos, sem fazer redações semanalmente, a minha nota foi de 760. Já na prova que eu passei no Enem 2020, depois de um ano inteiro de preparação, de assistir aulas teóricas e de praticar semanalmente os textos, minha nota foi de 960, contribuiu e muito, com certeza, para a minha aprovação em medicina. E no cursinho do ProEnem tinha tudo isso. Aulas falando de cada competência da redação, ensinando o que é uma dissertação argumentativa e como fazer um bom texto desse modelo, discussão dos principais temas para você ter noção e ideias de repertórios. Além do fato de que agora no ProMedicina você não tem um limite de textos para você escrever por mês, então você pode mandar quantos você quiser, quantos você tiver disposição para fazer, né? Que todos eles vão voltar corrigidos para vocês. E aí, de acordo com o cronograma do curso e também da minha escola, eu ia fazendo simulados no modelo Enem, com questões inéditas criadas por eles, e é muito importante você fazer mesmo para saber como vai ser no dia da sua prova, você treinar como se fosse sua prova. Então fazer com o tempo cronometrado, sem consultar, faz a prova em 2 dias, sendo o primeiro contendo redação, linguagens e humanas, e no outro dia tendo natureza e matemática. Dessa forma você vai se acostumando, como vai ser no dia da prova, né? Não vai ser a primeira vez que você vai fazer a prova daquele jeito, o dia que você chegar lá para valer mesmo. E aí você já vai pegando maldade de como acabar a prova no tempo correto, como fazer as questões mais rápido. Enfim, eu fazia assim porque achava que ajudava a me preparar realmente para o dia que ia estar valendo. E aí, de acordo com o meu desempenho nos simulados, eu sabia como eu estava indo nos meus estudos, porque eu sabia onde eu queria chegar e eu também sabia quantos acertos eu precisava para alcançar aquilo. E essa era a minha semana no meu ano de preparação. Foi a forma mais produtiva e otimizada que eu encontrei de estudar. Não significa 100% que será a melhor forma de estudar para você também, mas se você está assistindo aqui perdido, não sabe começar, pode começar a tentar, né, estudar e se basear pela forma que eu falei aqui no vídeo de hoje. Porque por experiência própria eu posso falar que dessa forma fica um estudo organizado, que você vai cobrir assim, tudo que você precisa, tanto
assistindo as matérias, fazendo questões, revisando, fazendo redações, fazendo provas antigas e simulados. E é tudo isso junto que vai sedimentar os conteúdos na sua mente para você realmente fixá-los e não só gravar, você realmente aprender aquilo. Pode ser que essa forma que eu falei só foi possível, né? Porque eu não tinha a escola, então para você que está no terceiro ano, você pode usar o período, né, que você vai para a escola, seja de manhã ou à tarde, para ver as matérias do cronograma mesmo, do calendário, e no outro período você usa para o que eu falei, revisar as matérias, fazer redações, fazer simulados e provas antigas, que é muito importante, fazendo listas de exercícios e recuperando matérias atrasadas. Então assim, eu acho que tem como aplicar esse método, independente de onde você está, e para você ainda que já saiu do ensino médio, pode estudar exatamente dessa forma que eu falei. E aí, tanto para um caso quanto para o outro, eu recomendo muito que vocês tenham um cursinho, porque vocês não têm ideia do quanto isso ajuda e facilita nesse processo de preparação. Porque a gente sabe que se preparar para um vestibular, estudar durante um ano todo, é bem difícil e ainda dificulta mais ainda se você tem que correr atrás de tudo, não está organizado. E o que o cursinho facilita para você é que ele deixa tudo pronto ali, organizado, só para você acessar a plataforma e cumprir com as coisas que eles propõem para você. Eles já dão os cronogramas, já dão as aulas, as listas de exercícios, simulados, corrigem suas redações. Então, assim, tanto para você ter um complemento da sua escola no terceiro ano, quanto para você que não tem condição de assinar um cursinho presencial na sua cidade ou gosta de estudar no online, ter a sua rotina flexível, vale muito a pena e eu aconselho vocês a conferirem o cursinho do ProMedicina, que lá você vai ter a melhor equipe de professores de todo o mercado, isso eu posso afirmar com experiência própria, porque eu já tive assim, acesso a várias plataformas aqui e equipe de professores, realmente a do ProMedicina é a melhor e é o principal ponto forte da plataforma deles. Na turma do ProMedicina, né, que é mais específica para quem quer ser aprovado nesse curso, tem aulas mais aprofundadas nas matérias de natureza e de matemática. E como eu já falei aqui, os créditos para redação são ilimitados por mês. Eles também têm aulas ao vivo das matérias, então é realmente como se você estivesse num cursinho presencial. Vários simulados ao longo do ano com questões inéditas no modelo Enem e também várias provas antigas de inúmeros vestibulares para você fazer direto na plataforma com maior facilidade. Então recomendo muito vocês darem uma olhadinha para conhecer melhor o curso. Eu mesmo aqui no canal tenho um vídeo que fala melhor deles, todas as funcionalidades que eles oferecem, tudo que tem na plataforma. Eu vou deixar aparecendo no card e também na descrição o link do vídeo. E para você que ficou interessado, eu tenho uma notícia sensacional que eles disponibilizaram um cupom aqui para o público do canal que está aparecendo aí na tela, e esse cupom dá direito para vocês a 10% de desconto na assinatura de qualquer plano do ProEnem. Então realmente é um curso que por experiência própria eu posso recomendar, e sendo o ProEnem, o ProMedicina ou outro, é uma coisa assim que eu aconselho muito, né? Eu acho extremamente importante, necessário e facilitador vocês terem um cursinho online no ano de preparação de vocês, que isso faz uma diferença enorme, facilita enormemente sua vida, que além de poupar tempo, eu acho também que otimiza e deixa melhor seus estudos. No meu ano eu tive uma vantagem, porque o Enem só aconteceu em janeiro por conta do adiamento devido à pandemia. Então eu tive mais tempo para me preparar. Eu fui acabar os conteúdos, né, as matérias de estudar, ver tudo que cai no Enem lá para outubro, assim, e geralmente as provas do Enem já acontecem em novembro, né? Então até janeiro, que foi a minha prova, eu tive mais tempo para revisar matérias que eu não tinha visto há muito tempo, revisar matérias difíceis e principalmente fazer provas antigas do Enem, que isso é a chave para sua aprovação. Porque você não vai conseguir passar em cursos muito concorridos apenas assistindo videoaulas. Então aproveite aí que já tem vários anos de Enem que já passou com muitas provas para você fazer e se acostumar, como é o modelo, como a banca gosta de cobrar cada assunto, para você ter essa noção, para igual eu falei lá no começo do vídeo, não adianta você chegar no dia da prova e ser a primeira vez que você vai fazer uma coisa daquela. Então faça as provas antigas, faça com tempo cronometrado, faça certinho um dia o primeiro domingo e no outro dia o outro, que eu tenho certeza que isso vai ser fundamental para a sua preparação. Bom, assim, eu sempre considerei uma pessoa inteligente, mas eu realmente, de coração, não sabia se era possível passar uma federal de medicina ou não. Eu não tinha, assim, um exemplo próximo de mim, de alguém que tinha conseguido, né? E pode ser a situação de vocês aí também, como também pode ser a situação de vocês ter aquele primo, irmão mais velho, que já passou, e aí a família fica cobrando, né? Cai aquela expectativa em cima de você. Mas eu quero dizer que era algo pra mim, assim, que eu achava meio inalcançável. Não é nem tão impossível, mas inalcançável. Justamente por faltar aquele exemplo próximo de alguém que tenha passado, eu falava, isso aí é coisa para aqueles
caras muito inteligentes, aquelas pessoas assim que eu sempre considerei inteligente, mas aquelas pessoas a mais, né? Tipo, diferenciadas. Só que no final não tem segredo e nem mistério. Tem que se dedicar ao longo de todo o ano e provavelmente passar um longo e difícil tempo se abdicando de fazer várias coisas que você gosta para poder estudar mais. Porém, no final, quando você atinge aquilo que você sempre quis, seu objetivo, você vê que aquilo tudo valeu a pena. E eu tô aqui para falar para vocês que é possível. Posso falar que não foi fácil, tinha horas assim que eu tinha certeza que eu ia passar, que eu tava muito bem nos estudos. Tinha dias que eu tinha certeza que era impossível de eu passar. É uma doideira mesmo esse ano de preparação, você fica com a cabeça toda doida. Mas o que é muito importante é que mesmo com tudo isso acontecendo e passando pela minha cabeça, eu nunca parei de estudar. E mesmo que nunca no dia da prova você vai se sentir 100% preparado, porque ninguém no dia da prova acha que sabe tudo e está preparado. A insegurança é natural, mesmo naquelas pessoas muito inteligentes que realmente se dedicaram e estudaram muito. Mas se você se dedicou, se preparou e deu seu máximo ao longo do ano, você sabe disso, ao final da prova vai vir aquela sensação de dever cumprido e que vai ser melhor ainda se depois, quando o resultado vir, você vê que foi aprovado. Então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês a dar um método de estudos, a dar uma motivação, a falar que é possível. Se vocês gostaram aqui desse tipo de vídeo, por favor, peço a inscrição de vocês aqui no canal e também um gostei, um joinha, um like no vídeo, né? Para apoiar aqui nosso trabalho. Eu trago vídeos assim, falando muito sobre cursinhos, os melhores que a gente tem no mercado, como o ProMedicina que eu citei no vídeo de hoje, e também alguns outros, que eu faço análise quando eu tenho a oportunidade de acessar a plataforma deles. Também tenho conteúdos aí de como é a faculdade de medicina, minha rotina estudando medicina numa federal, morando sozinho, né? Acho que são conteúdos legais para vocês que têm interesse. E também sempre trazendo esse tipo de vídeos com o objetivo de ajudar vocês na preparação, né? Com dicas, macetes, motivação, o que for que vocês estiverem precisando, vocês podem comentar aí que eu sempre interajo com vocês, pedidos de vídeo, alguma dúvida. Então o campo de comentários está aberto, estou à disposição a responder vocês tanto aqui quanto no meu Instagram, se vocês quiserem me chamar lá para conversar sobre qualquer coisa, lá a gente pode mandar áudio, fica melhor de conversar. Mas agora eu só tenho a agradecer mesmo a você que ficou comigo assistindo o vídeo até aqui. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, um abraço e valeu!